celebrar esse tempo de olhar a realidade com esperança, é também trazer a realidade de tantos migrantes e refugiados. Nós vamos agora assistir um pequeno vídeo, que é um curta francês, chama Migrants, que vai nos ajudar a trazer esta realidade que todos nós vivemos no dia a dia, que enfrentamos, e tantos irmãos e irmãs nossos também. A partir deste vídeo, vamos olhar para a nossa realidade, perceber elementos comuns, o que esse vídeo traz para nós no dia de hoje. Peço então para o Hugo colocar o vídeo para nós.
Com certeza, este vídeo trouxe para nós tantas realidades, tantas situações que ouvimos relatos de histórias que fomos acolhendo ao longo desses anos de atuação, mas observamos e vivemos um tempo marcado por um grave recrudescimento, um fortalecimento da noção de barreiras, de muros, movimentos que visam a segregar e separar populações, ao invés de colaborar com a criação de um mundo que seja mais coletivo, solidário com todos os povos. Existem muros físicos, mas também muros de várias dimensões, políticos, econômicos, sociais, religiosos, psíquicos. Muitos muros são cotidianos e não são apenas muros de acesso a território, mas são muros de acesso também à documentação, à cultura, à educação, à saúde, ao trabalho. Diante desta realidade, nos perguntamos o que é a esperança. A palavra esperança significa confiança em algo positivo. É um conceito, uma crença que se manifesta em maneiras de ser, de estar e agir no mundo. Dito de outra maneira, ela se traduz em modos de vida. Viver é também esperar, mas esperar com disposição para realizar todos os esforços possíveis a fim de que o esperado se concretize. A esperança ativa não é uma simples espera, é uma paciência inquieta, um silêncio eloquente, pensamento e ação consciente, mesmo diante de dificuldades e incertezas. É um sentimento de otimismo e confiança que nos impulsiona. A esperança desperta e rejuvenesce a alma, nos coloca em marcha. A esperança é inerente ao ser humano. Quem espera e quem migra torna-se simultaneamente artífice, profeta, peregrino, protagonista de tempos recriados. Esta semana do migrante que estamos vivenciando seja para nós um tempo de renovar a nossa esperança. É tempo de esperançar. Trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Lindo e fino, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Mais uma vez. Trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Perguntei uma vez a um refugiado afegão o que dava força para ele enfrentar tudo, deixar tudo, recomeçar tudo. Ele dizia: Deus. O Salmo 120 que nós vamos rezar agora, essa confiança que o Senhor vem em nosso socorro e o Senhor fez o céu e a terra. Vou pedir para ser projetado este salmo. Este salmo eu vou intercalar junto com a Márcia. E o refrão todos nós podemos rezar juntos. Rezemos juntos o refrão. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra.
Do Do Senhor é que me vem o meu meu socorro, socorro, do do Senhor Senhor que que fez o fez o céu céu e e fez fez a a terra. terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e que te vigia. Oh, não, ele não dorme e nem cochila, aquele que é o guarda do seu povo. Do Do Senhor Senhor é é que que É vem me que me vem vem o meu meu socorro, socorro, do do Senhor 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 que que fez o fez o céu céu e e e fez a fez a fez a terra. 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 O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. o Do Senhor, Do Senhor é Senhor que me é que me vem o vem meu o meu socorro, do socorro. o Senhor que Senhor que fez o fez o céu e céu e fez a fez a terra. terra. E fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Do Senhor Senhor é que é me que me vem o Veio meu o vem o seu meu socorro, socorro. socorro. do 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 Senhor que Senhor Senhor, Senhor que fez que o fez fez o o fez céu o e céu 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 e fez e a e fez fez a terra. fez a a terra. 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 Pelas estradas da vida, nunca sozinho está. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Isso que digam os homens, tu nada podes mudar. Lutas por um mundo novo, de unidade. Vamos lá. Ó, vem conosco, vem caminhar, Porque eu não tenho Santa nada para fazer, né? Por Maria isso. Aí vem. me aparece essas Ó, coisas. vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Então, com esta nossa motivação inicial, da nossa mística, desse nosso dia, eu convido a Indy, ela que vai falar pela Colegiada Nacional, para saudar a todos e todas. Obrigada, Padre Marcelo. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã. E que bonito, né? Que é estarmos reunidas e reunidos nesse encontro que tem sido realizado anualmente durante a Semana do Migrante. Trazemos aqui a saudação da nossa diretoria, da Colegiada Nacional, para acolher todos e todas, pessoas migrantes que estão aqui conosco, a Comissão Nacional de Migração que tem realizado e se esforçado para debater essa temática dentro da rede, o Henry, o Padre Afreudinho e todas e todos vocês que estão aqui hoje com a gente. Nós estamos em 86 pessoas, que bonito. Esse momento numa manhã de quarta-feira. Estamos aqui hoje para esperançar. Uma esperança que ela não é passiva, ela não é ingênua, mas um esperançar que nos movimenta e que nos alimenta no dia a dia e nos move na busca por um mundo mais justo, mais solidário e verdadeiramente humano. Olhando um pouco, né, para o nosso tema desse encontro, migração e esperança, é possível um mundo sem fronteiras? A gente fica pensando que esse é um tema que nos convida, né, a refletir. Mas, além de refletir, é sobretudo um tema que nos convida para a ação, né? Porque as fronteiras,
elas que existem, né? Que a gente não pode negar que existem, e a gente está aqui nos provocando a como pensar esse mundo sem elas. Elas ferem, elas separam, e elas podem ser geográficas, mas elas são principalmente simbólicas, são fronteiras estruturais, econômicas, e que nos chama, né, e nos alerta aí para o nosso compromisso, que deve ser e é coletivo, de romper com essas fronteiras e essas barreiras que existem. Eu gosto sempre de recordar Dom Helder Câmara, né, nosso fundador, que nos inspira a não fazer para, mas a fazer com, né? Dom Helder nos ensinou que é preciso construir junto, movimentar as estruturas e derrubar os muros. E a gente só constrói um futuro possível, um futuro do bem viver, juntos e juntas, caminhando lado a lado com migrantes e refugiados, com mulheres, com jovens, com crianças, com os povos e comunidades tradicionais e com todas as pessoas que sonham e resistem, né, todos os dias no nosso país e no mundo. Enquanto Caritas, essa rede que é potente, que está na base, que está no chão da comunidade, que está não só nas nossas cidades, nos nossos estados, no Brasil, mas também está no mundo. Esse encontro, ele alimenta, né, a nossa ação. Ele alimenta esse esperançar da nossa caminhada, que é e precisa ser firme na nossa missão institucional, né? A nossa missão de testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo toda forma de vida e participando, né, da construção solidária da sociedade do bem viver. Então, já me alonguei para não alongar mais, que esse seja um momento para a gente fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa luta, o nosso esperançar e principalmente a nossa ação, né, junto com migrantes, refugiados e pessoas apátridas. Um bom encontro para nós. Obrigado, Indy. Bom dia a todos e todas. É uma alegria para a gente estar aqui nessa grande sala da solidariedade, celebrando com as pessoas migrantes e refugiadas essa semana, né? A gente vai prosseguir essa vivência, uma vivência que a gente quer é, celebrar, quer rezar, quer refletir é, sobre a realidade da migração, mas na perspectiva da esperança, né? É, a gente vai ter, na continuidade, depoimentos, vamos ter cantos, reflexões. Hoje a gente tem o padre Alfredinho Henry conosco, nos ajudando nessa reflexão. É, Vamos ter momentos de interação, vamos ter momentos em que vocês também poderão perguntar, poderão complementar reflexões. Então, é uma manhã, como dizia a Indy, para esperançar, né? Para fortalecer essa nossa missão na causa dos migrantes e refugiados. Então, a gente quer prosseguir trazendo alguns depoimentos. O nosso diálogo nessa manhã é a esperança, né? Então, a gente quer ouvir também algumas pessoas migrantes nos dizendo sobre isso. E aí nós vamos ter pessoa de cada grande região, tá bem? Vamos lá. Nós vamos começar pelo norte, não é isso, Cris? O norte, que é uma região ali que tem fronteiras e que, por dia, passam milhares de pessoas, pessoas que vêm em busca de apoio junto às nossas equipes e que encontram também em nós sinais de esperança. Então, para esse momento lindo, nós vamos convidar aqui a Jenny Mailubis. Ela é uma mulher que mora em Porto Velho, aqui na região de Rondônia, e nós vamos escutá-la agora. Bem-vinda, Jenny.
Não te escutamos muito, Aurinete. Aí. A Gene. A Gene está aí já. É com você, Gene. Bem-vinda. Está fechado o microfone. Agora. Ah, Bom, ah, bom día, mi nombre es Jenny, yo soy pedagoga de la Venezuela, tengo 2 años que emigré aquí a Brasil con la esperanza de un futuro mejor para mí, para mi filho. ¿Qué le puedo decir? Esperanza es lo que la gente lleva en el corazón cuando emigra, para ver bien a su familia, ¿sabe? Y yo, gracias a Dios, conseguí en la Cáritas una familia, ¿sabe? Yo trabajo como voluntaria en la Cáritas Noroeste y en la Cáritas de la Pastoral, aquí en Puerto Velo. Y me sentí muy acogida, gracias a Dios, y con la esperanza de ayudar siempre al migrante que ven, sin nada, porque cuando la gente migra no es fácil, porque todas sus cosas no caben en una mala, ¿sabe? La gente viene jota, viene con el corazón maguado, más tiene la esperanza de que las cosas mejoran. La esperanza es aquella fuerza que nos impulsa a continuar luchando, todos los días trabajando por un futuro mejor. Y yo estoy muy agradecida con la gente de Brasil, de Acáritas. Yo me sentí muy acogida, mas hay mucha gente que ainda tiene depresión, que no es fácil emigrar. Solo el que vive la migración sabe o ruim que es. Mas la gente tiene la convicción de que todas las cosas van a salir mejor, de que você vai poder voltar com sua família, ou sua família vai poder vir aqui e vai poder dar esse abraço que você precisa. Todas as noites, quando você vai deitar, que você fica pensando, e aí? E agora? Não é fácil, não. Mas, muito obrigado, Brasil. Muito obrigado. Y la esperanza es aquello que nos ayuda, pues, a luchar por un futuro mejor. Obrigado, Brasil. obrigada, Ene, por compartilhar conosco essa sua caminhada, essa sua esperança. Muito obrigada a você. Obrigada por permitirme participar, ¿sabe? Uhum. E agora? Muito bem. Nós vamos escutar outro depoimento. De onde vem mesmo? Esse depoimento Eu, vem do Sudeste, né? A região de grandes metrópoles que durante muitos anos, décadas de história de migração, sempre atraiu muitos migrantes para esta região, né? E temos a grande fronteira do Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos. E quem vai dar o seu depoimento é a Kubra Afshar, que é uma refugiada afegã. Kubra, bem-vinda. Olá, bom dia a todos e todas. Hoje é meu prazer compartilhar com vocês. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, quero agradecer a Caritas Brasileira, que está comemorando todo ano essa semana para que especialmente é para imigrantes e refugiados. É um ONG, na verdade, que realmente está ajudando como os imigrantes e refugiados. Quero agradecer no lugar de todos os afegãos. Segundamente, quero falar sobre a minha vida um pouquinho, minha esperança. Meu nome é Kubra Afshar, tenho 32 anos. Estou aqui quase 2 anos e 8 meses, mais ou menos, em Brasil. Sou casada, tenho 2 filhos.
Também tenho muitas experiências e esperança aqui em Brasil. Se eu começo, desde chegar ao Brasil, tenho muitas experiências ruins, bons, também triste. Eu sei que como imigrante, especialmente refugiada, não é fácil, não. Para ninguém é fácil. Especialmente que Afeganistão é muito longe do Brasil, tem uma cultura bem diferente. Adaptar não é fácil, para todo mundo é difícil, mas para mim, quando a gente muda o pensamento sobre isso, adaptar fica mais fácil. Eu mesma adaptei muito fácil como uma refugiada aqui, porque eu sempre pensando que mundo é para todo mundo. A terra é muito espaçosa, dá para viver todos juntos em paz. Eu sempre penso assim, quando o nosso pensamento que deixa a gente em paz. Quando mudou algumas coisas do nosso país, o Brasil era o único país que recebeu com braços abertos nosso povo. Quero agradecer ao governo do Brasil, porque o povo brasileiro são muito gentis, amigáveis, muito amorosos. Eles tratam os imigrantes como seus povos. O governo brasileiro também, um imigrante e um refugiado tem todos os direitos que um brasileiro tem. Isso que me deixa muito feliz. Mas eu tenho algumas experiências ruins aqui, mas eu nunca penso sobre essas experiências que eram ruins, porque cada parte de vida tem essas experiências que a gente está aprendendo assim. Por exemplo, eu fui no metro, por primeira vez que fui no metro de São Paulo, todo mundo usava a mochila na frente, mas eu estava pensando sempre que por que eles estão usando a mochila tão grande para frente, mas nunca sabia. Aconteceu uma coisa um dia comigo que eu perdi meu celular dentro do metro. Depois eu aprendi isso que também eu peguei minha resposta porque eles usando mochila na frente, porque para proteger. Depois eu aprendi. Agora eu aprendi muitas coisas aqui, que qual lugar é mais perigoso para imigrantes, mas estou ajudando com outros imigrantes afegãos para conhecer os lugares e para ensinar eles como que anda na rua, como que se cuida, como que também estou ajudando especialmente com as mulheres, porque as mulheres afegãs são muito diferentes com outras mulheres no mundo. Elas sempre foram vítimas pela violências e especialmente discriminação de gênero. Mas elas são fortes. Aqui no Brasil, eu sempre era minha sonho, sempre estava tentando ajudar com as mulheres afegãs, mas não tinha oportunidade dentro do Afeganistão. Quando cheguei aqui em Brasil, eu comecei ajudando com as mulheres afegãs. Como eu fiz um curso para mulheres, especialmente para mulheres afegãs, e quem que não sabia ler e escrever em persa, primeiro eu ajudei com elas para ensinar elas língua persa e depois língua portuguesa. E também eu nunca trabalhei antes da minha vida toda, mas agora aqui tinha oportunidade para trabalhar. Estou trabalhando com as mulheres africanas, tenho um podcast que as mulheres africanas podem falar. Elas têm direito para falar, dar opinião. É muito bom para as mulheres. Mas eu fiz um trabalho também através da Caritas, que era para apoiar as mulheres, especialmente direito das mulheres, que através da Caritas a gente
fez um projeto que algumas regras do Brasil, como que protege as doenças, como que sobre a lei da Maria da Penha. A gente falou tudo isso para as mulheres. A gente recebeu alguns comentários muito bons. Como uma amiga um dia falou que agora eu sei como uma mulher afegã o meu valor, que me deixa muito emocionada. Mas não quero tomar seu tempo muito. Quero agradecer vocês me convidam hoje para compartilhar minha experiência e esperança. No final, quero dar uma mensagem para todos os imigrantes e refugiados. Vocês não estão sozinhas. Vocês não estão apenas sobreviventes, mas construir de um novo mundo. Cada passo de vocês é uma história de esperança, resiliência e um novo começo. Muito obrigada. Maria de Deus, Maria da gente, Maria da singeleza da flor, vem caminhar, vem com teu povo, de quem provaste a dor. Vem caminhar, vem com teu povo, de quem provaste a dor. Então, vamos partir, né, do Sudeste para o Sul do Brasil. E aí no Sul também esse lugar da acolhida, esse lugar também desse Brasilzão enorme que a gente tem, com tanta diversidade, com tantas realidades de territórios. E a migração, depois desse depoimento também, né, do Sudeste, muito emocionante. A gente também traz outra mulher aqui para falar pela região Sul, outra mulher migrante, forte, para contar essas histórias de esperança, né? Desse lugar que também acolhe, que também tem desafios, mas que também tenta receber de braços abertos aí esse movimento migratório. Então, eu quero chamar a Rima para trazer o seu depoimento pela região sul. Rima, bem-vinda. Se apresente. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Caritas, também, pela receber nós como migrantes. Eu sei, meu nome é Rima, eu sou da Síria. Eu sou também voluntária na Caritas, que eu adoro, um trabalho que eu adoro, que me dá uma grande esperança. Eu trabalho com Caritas e eu estou tentando também para mostrar essa esperança para outros, porque o fato de ser migrante é difícil, como as minhas amigas falarem. Não é fácil ser migrante, não é fácil trocar vida inteira, começar do zero, mas eu acho a experiência que mantém migrantes de pé, que ela deixa migrante andar no caminho, que esperança que mais esperança quando você receber essa acolhida, como nós estamos recebendo aqui no Brasil. Essa acolhida é para nós grande esperança. E a Márcia me perguntou, que esperança para migrante? Eu pensei bastante, tudo que eu estou vivendo aqui no Brasil, o parte da esperança que eu esperei quando eu saí da minha vida. Eu esperei bastante coisas, eu achei minha esperança aqui. Eu achei tudo que eu sonhei lá na Síria, eu achei aqui. Eu tô estudando agora, eu tô começando a estudar, na verdade. Eu tenho 40 anos.
estou começando a estudar de novo, estou fazendo parte da voluntário que eu adoro lá na Caritas, porque como a recepção essa acolhida que eu percebi lá na Caritas, eu queria devolver para a Caritas mesmo e mostrar para os migrantes que a vida vai seguir, mesmo você migra, a vida vai seguir, a vida vai ficar melhor quando você achar o pessoal certas, andar com você, você vai voltar a sorrir de novo, vai voltar a sonhar de novo, porque a esperança também para nós voltar a sonhar, porque nós perdemos nosso sonho lá no nosso país. Então, agora, nosso sonho para continuar a viver em paz, com respeito, com trabalho digno também. A dignidade do trabalho está muito importante para todos os imigrantes que nós percebemos aqui. Eu acho que a maioria dos migrantes vai falar, mas eu estou sentindo com dignidade no trabalho aqui. E essa é uma grande esperança para nós. Trabalho com dignidade, sorrir, mesmo com dificuldades da língua, que eu sei, a persa, por exemplo, para venezuelanos mais fácil, a persa, a árabe, e que o pessoal que fala outras línguas bem complicadas, mas mesmo assim, quando ver os brasileiros que tentarem para aproximar nós para eles, esse dá para nós uma experiência para nós continuar a andar, esse fé de Deus, esse fé de vai dar certo. E agradeço a todo mundo, agradeço Caritas Brasileira, Caritas Paraná, especialmente Caritas Maringá, que me acolheu bastante. E obrigada pelo esse encontro. Eu desejo que esse grande momento da migração e esperança que bate bastante no meu coração. Muito obrigada a todos. Obrigada, Rima. Obrigada pelo seu depoimento. E agora, então, né, depois do Sul, a gente chama aí o pessoal do Centro-Oeste para partilhar um pouquinho conosco. Então, Oi, Paulo. bom dia. Ah, pronto. Bom dia. Estão me Bom ouvindo? dia. Bom Sim, dia. bom dia. Meu nome é Gustavo, também sou migrante venezuelano. Já estou aqui em Brasil há 9 anos. E, uau, é muito para falar, mas é pouco tempo. Então, bom, cheguei aqui é toda uma história, não foi fácil realmente. Atualmente eu moro aqui em Brasília, mas já moro em Fronteira, no ano 2007. Cheguei com uma mala desse tamanho, porque realmente, quando a gente deixa, né, o destino, o ponto de partida, o país onde a gente tinha uma vida, uma construção toda, e de repente, né, por situações, circunstâncias, a gente tem que sair com o coração desse tamanho, apertado, vamos falar assim. Aí você chega em um país enorme, certo? E que a primeira coisa que você percebe, que você se encontra é o idioma. Você fala, meu Deus, e agora o que eu faço? Você não se sente a gente mais, você diz, meu Deus. Só que, para ser bem sincero, foi uma mudança total. E na época não existia aquela operação acolhida, né? Roraima, em Pacaraima especificamente. Cu- quando ela começou, eu falava assim, vai, por que operação acolhida, né? De acolhimento. Hoje em dia, eu posso dizer, agora entendo. Agora entendo o que é acolhimento, o que o Brasil faz com o migrante, sabe? Faz com aquela pessoa que chega de outro país. Então, resumidamente, vou falar assim: abraça a pessoa, entende? Não cria barreiras. E eu quero ser bem enfático nisso. Nesse vídeo que vocês passaram no começo, só para quem passa aquela migração entende aquele vídeo. Na hora, a gente entende.
já entende o que é uma deportação, já entende o que é a rejeição, o que é o maltrato, entendeu? Então, é uma coisa realmente que é bom para refletir. E uma palavra que eu queria acrescentar naquela esperança, que todos nós chegamos com ela, é a liberdade. É muito importante, sabe? Quando você se sente acolhido, mas também você se sente naquela liberdade. Aí sua esperança vai 10 por X lá em cima, porque você sabe que você vai criar, você vem com aquela disposição de criar uma vida de sonhos, porque tem família, porque quer um futuro, certo? E eu quero abrir um aspa aqui, rapidinho, para colocar a Caritas bem ali, especialmente nesse canto bem amplo, especialmente Caritas Arquidiocesana, porque é uma coisa que abriu uma janela enorme, né? Open the Windows. Foi uma janela enorme que ela abriu, e especialmente um momento muito difícil, quando eu perdi minha mãe no ano passado. Quem estava ali presente comigo foram eles. Especialmente o Paulinho, muito que agradecer, e meus colegas lá também. Então, só posso dizer que a gente não pode, como migrante e como população em geral, a gente não pode criar barreiras, a gente tem que ser construtor de ponte. Então, eu convido a refletir e convido realmente para nós criar ponte, porque isso que vai derrubar aquelas barreiras, derrubar fronteiras e fazer que nós possamos construir um Brasil ainda melhor, o mais lindo que já é, realmente, porque geograficamente, naturalmente, já é lindíssimo. Então, vamos fazer parte disso? Bora, convido a todos os migrantes. Um abraço para vocês e muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Então, agora é o Nordeste, né? Então, para o Nordeste, a gente convida aqui o Breiner Hernandes. Eu não vou falar muito, porque esse momento é dele, né? Então, já convido ele aqui para falar um pouquinho do depoimento dele enquanto migrante. Tá certo. Bom dia, gente. Como falou Lu, meu nome é Brainer Hernandes. Na verdade, é Mendoza, só que aqui no Brasil colocam um sobrenome pelo menos aconteceu comigo, da minha mãe. Mas agora aqui ganhei até um novo sobrenome principal. Bom, escutando meus irmãos, assim, eu estou sendo corajoso para falar, porque é muita informação, assim. Cada um tem sua história, e é forte quando a gente está escutando, além do vídeo, que também toca aí de novo, o que a gente tenta esquecer de uma realidade que a gente não tem como, independente do status positivo, a gente continua sendo migrante. Então, fica difícil para mim falar, porque é tocar de novo nos aspectos que foram, assim, no início negativo, mas eu não quero falar sobre isso, só vou resumir que eu migrei várias vezes, cheguei pelo Polo Norte do Brasil, lá tem um português, que a gente se encontra, sai do espanhol para esse português, lá em Boa Vista, Roraima. Depois chega aqui, é outro português, além do português popular, das gírias e todas essas coisas. E, além disso, agora eu migrei, desde o ano passado estou na Caritas, que também é outro universo. E tem sido boa, em resumo, a minha experiência é aqui no Brasil. Considerando também que Brasil tem suas próprias
seus próprios desafios. Então, quando eu penso na palavra esperança, ela continua. Agora, eu assumi também a esperança como um brasileiro a mais, porque a gente também precisa, como país, como nação, funcionar. Então, como migrante, como agente Caritas, e agora, como parte do povo brasileiro, a gente tem muita expectativa. Para mim, a palavra esperança é expectativa. Mas não é só ficar aguardando que o negócio aconteça. Senão, a gente também produzir, trabalhar, contribuir. Quando eu penso nos verbos, falando da área da migração, que é proteger, acolher, proteger, promover e integrar, promover, eu consigo entender agora que estou dentro do universo da Caritas que não é somente um refrão, um slogan, não é só publicidade, não é só, não é só palavras. A gente já, esse seria meu segundo ano trabalhando aqui na Casa de Direitos, e a gente vê de perto como é difícil para vocês, brasileiros, falando também diretamente da Caritas, tentar ajudar tantos migrantes. Aqui foi, desde o início, a Casa de Direito foi criada, a palavra é forçar, vamos falar assim. Houve uma situação de mais de 100 migrantes que chegaram aqui, e então Caritas teve que tomar conta desses migrantes. Então, desde o início tem sido muito forte, e desde fora a gente não entende muito. Tem migrantes que, e também um chamado para refletir como migrante, entender que, no caso da Caritas, o trabalho é bem difícil, levando em conta até o orçamento, o recurso que não tem. Graças a Deus pelo recurso humano, pela qualidade da equipe nacional, todo mundo que está tentando colaborar, dá para ver que cada migrante, em relação à sua experiência em cada Caritas, é linear. Graças a Deus que é nossa, agora eu como agente Caritas, é nossa assinatura. Mas tem migrante, agora falando desse lado, que não entende, que acha que assim que é fácil. E então o chamado é para nós, como migrante, também ensinar, contribuir em relação ao trabalho da Caritas, que não tem sido muito fácil. E agradecer também, porque, como eu falei, aqui o Brasil tem suas próprias necessidades, seus próprios conflitos. Então, desde a economia, o assunto político, infraestrutura, e ainda assim a disposição, o coração de vocês, não tem como negar que o Brasil no mundo é referência em relação ao acolhimento. Então, eu me sinto orgulhoso, eu amo meu país, mas, assim, hoje eu estou aqui. Quando a gente olha para o texto bíblico que fala do próximo, o próximo nem é meu familiar mais cercano, senão o próximo é a pessoa que está num momento específico comigo, ainda que não seja um familiar. Então, quando eu penso no Brasil, ainda eu, como venezuelano, eu estou no território brasileiro, ainda amando meu país, por enquanto, estando aqui no Brasil, minha prioridade também é que funcione como se fosse um brasileiro a mais. E, mais ainda, com uma atitude de agradecimento, sou muito grato, porque tem esse aspecto negativo dessa migração descontrolada, principalmente por Pacaraima, e ainda assim a atitude, o acolhimento, o carinho, a paciência do brasileiro não tem comparação. E para terminar, eu sempre falo isso para vocês, que essa paciência, esse amor que vocês têm para com os forâneos, os estrangeiros, para mim é superior a como vocês, entre vocês brasileiros, se tratam de região para região, de estado para estado, em relação a um contexto político. E então, quer dizer, segundo o que eu já consigo viver, não somente olhar, é que vocês têm também como
olhar para seu irmão brasileiro, ainda que tenha uma cor política específica, ou um time do coração diferente, ou qualquer situação diferente, vocês têm também como, assim como amam ao estrangeiro, entre vocês, amar-se mais. Por quê? Porque isso vai permitir que o país continue, que na verdade a gente consiga ir para frente, porque, por exemplo, na Venezuela, o negócio não deu certo, pronto, se o governo, os partidos, mas também pela população, muita divisão. Então, é importante olhar para isso. Vocês têm um potencial, porque já demonstraram com um povo que não é de vocês, então tem como, a gente tem como aqui tentar encontrar um caminho para a gente, para que dê certo no nosso país. Então, isso aí agradeço a Caritas infinitamente e ao Brasil. O amor divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Dá-lhes companhia, pois também um dia se peregrina de Belém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Lu, agora é com você, né, Lu? Você vai nos apresentar o Henry? Luciana. Nós nesse caminhar Então, celebrativo, a gente também tem pessoas que vão nos ajudar a refletir, né? Inclusive a partir desses depoimentos que nós escutamos aqui, depoimentos tão profundos, que nos inspiram ainda mais a abraçar, né, essa causa. Então, Luciana, é com você. Então, eu gostaria de chamar aqui o Henry, né? Henry também é uma pessoa migrante, venezuelana, indígena, um professor, ele vai se apresentar, mas é uma pessoa que colabora com a gente bastante nesse processo, principalmente de entender a percepção de mobilidade, principalmente das pessoas indígenas, que é algo que não é dialogado muito quando se dialoga sobre migração e refúgio. Então, Henry, é com você a palavra, fique à vontade, a gente é todo ouvidos. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu fico feliz de poder participar hoje neste encontro novamente, né? Por vocês novamente me convidar também, né? Porque de uma maneira ou outra a gente tenta dar um pouco do que conhece, do que trabalha, o que sabe, né? Um pouco te vamos falando as outras pessoas que igual que eu tem esse passagem, né? De trocar, de ter que sair de seu país, de sua cultura, de sua gente, ficar longe das pessoas que a gente tem como referente, né? Porque é a família. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre outro aspecto um pouco mais vinculado realmente com esse contexto justo da esperança, né? Porque, por exemplo, vocês veem, e isso está acontecendo em todo o Brasil atualmente, vocês têm celebrando uma semana do migrante, né? Tentando aportar para eles soluções desde um jeito muito amável, muito feliz,
com um sorriso maravilhoso que vocês colocam, e acho isso fantástico, né? Quando vocês recebem o migrante, mas recebem com um grande sorriso, porque esse sorriso é esperança, vocês colocam em seu rosto essa felicidade para receber o migrante, e o migrante se sente acolhido a partir daí, né? E essa é a primeira impressão. E eu trouxe uma pequena apresentação, né, sobre alguns aspectos que eu acho importante compreender, porque as fronteiras certamente são coisas que dividem, não só desde um jeito estrutural, desde um jeito, como posso falar, desde um jeito de Estado, do poder do Estado, também simbólico, né? Mas nós temos outros aspectos que ficam, nos aproximam, tá? E então, como eu pesquiso normalmente sobre memória, em este caso, estou falando muito sobre memória comunal, que é essa memória ancestral dos povos indígenas, dos povos quilombolas, tá? Então, eu quero apresentar para você três autores que são maravilhosos, que falam sobre a festa, que é uma coisa fantástica, porque todo mundo se encontra na festa. A festa é um espaço livre de fronteiras. Então, como a gente pode se encontrar em uma celebração? Por exemplo, amanhã é uma data para vocês importante, como brasileiros, para muitos venezuelanos também, né? Então, como a gente pode se aproximar em uma celebração, em uma festa, em uma crença? Então, daí, essa importância de aproveitar essas falas de pessoas maravilhosas que já han refletido sobre isso. Pode passar o slide, por favor? Então, eu tenho essa primeira perspectiva, né? Aqui que tem preto, um pouco minha posição, né? Toda identidade cultural, a partir de seus próprios sistemas de valores e crenças, reconhece, celebra e desfruta a festa em comunidade. Mas então vem a pergunta: então, por que os espaços de festa comunitária, tá? Essa palavra vai ser muito importante, comunitária, são eliminados para serem substituídos por celebrações coletivas para o consumo? Então, aí temos duas imagens, tá? Uma imagem de uma comunidade indígena, comunidade, família, vínculo afetivo, proximidade com o outro, e a festa, onde você só pode celebrar se tem dinheiro para pagar, que tem que pagar um ingresso, que tem que consumir, que não todo mundo tem direito. Então, aí vai ser importante, né, perceber como nossos ancestrais têm uma percepção da festa, e como o sistema da modernidade, o neoliberalismo, o capitalismo excessivo, ele está matando nossas identidades subjetivas e nos aproximando cada vez mais a uma uniformidade que todo mundo tem que celebrar do mesmo jeito. E não é certo, não é necessário. É maravilhoso quando você, por exemplo, está lá onde mora Luciana, e desfruta de Nordeste e o jeito de celebrar no Nordeste. E quando vem, por exemplo, para cá, para Paraná, pode desfrutar de um pinhão, de uma coisa Sim. diferente. E você No, ya perceber yo venía, contextos diferentes, eh, subjetivos, yo tá? tenía, Então, pode passar yo para o tenía próximo slide? hoy vacunación también. Nós estamos com microfones abertos, né, pessoal? Sim, tem uma pessoa aí com o microfone aberto. Mas então, aqui eu coloquei três grandes pensadores que eu acho fantásticos, muito potentes,
E eu pedi o favor para a Luciana que organizara quem podia fazer essas participações. Então, eu vou É, deixar para que ela vá ligando com as pessoas. é a Aurinete que vai fazer a leitura do primeiro autor. Perfeito. Escutamos. Cantar, aí eu fui treinar. Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Não um horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então, vamos vivê-la com a liberdade que fomos capazes de inventar. Não botar ela no mercado, já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável. Vamos, pelo menos, ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente, não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos, viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade, com o mesmo protocolo, porque isso até agora foi uma só maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivos. Olha que importante, né? A fala de Ayrton Krenak. Como nossas subjetividades, sim, esse tecido social, das nossas intersubjetividades, vão nos aproximando para o outro desde essa diferencialidade cultural, mas que pode ser celebrada também. É uma coisa muito importante, por exemplo, eu que trabalho muito perto, meu departamento aqui na universidade, ele está muito perto do departamento de letras. E eu fico, às vezes, curioso, né? Pelo fato de que nós, quando nós fazemos encontros, povos indígenas, a gente tem cada um uma língua diferente. Cada povo tem uma língua diferente, mas nós fazemos um encontro e todo mundo alcança a se comunicar. E no mundo da academia, né, onde eu trabalho, na universidade, todo mundo fica preocupadíssimo. Como vai se comunicar com o outro, porque não mexe com a língua perfeita. E isso fica muito no estresse das pessoas. Quando realmente você se conecta com essa diferencialidade, celebra esse encontro com o outro a partir dessa subjetividade que aquela pessoa tem e você tem. Você pode se conectar também dessas emoções e construir uma coisa nova, tá? E vivenciar essa experiência para juntar saberes, ver como a gente cresce junto. Eu acho essa fala de Ayrton Krenak maravilhosa, porque ele celebra a vida com a dança, com o canto, com esse encontro da gente. Muitas vezes passa que a gente se encontra só para consumo e não para compartilhar com o outro. Então, olha que bonito isso, né? Por exemplo, datas maravilhosas, por exemplo, como o fato de Natal, como elas ha virado uma coisa de consumo e não uma coisa de encontro com o outro.
de abraço com o outro, né? Que eu escutei falar desde cedo vários venezuelanos, né? Nós temos tanta gastronomia nossa, maravilhosa, que a lo melhor vocês não han experimentado ainda, que eu acho fantástico. Por exemplo, fazer simplesmente uma experiência, uma oficina, de como um pouco a gastronomia nossa de Natal, por exemplo, uma coisa dessas, né? E vocês vão ter um momento de encontro, porque nossa gastronomia é o centro do nosso Natal. E ele parte da cozinha. Todo mundo fica na cozinha, junto, todo mundo se encontra na cozinha. El que gente visita, el que é familiar, el que mora em outra cidade, todo mundo se encontra para trabalhar, para fazer as hallacas nossas. E esse compartilhar, a gente fala, a gente canta, a gente come junto, a gente se abraça. Então, é um pouco isso, tentar um pouco pensar em como esses espaços de celebração, eles podem ser um ponto chave de esperança para o encontro, para o abraço, para a proximidade com o outro. Então, passamos para o outro slide, por favor. E deixo a batuta em Luciana. Luciana que sabe quem é. Agora é a Márcia Ponce, que está aí pertinho de você. Tudo bem aqui, do ladinho, quase. Então, eu vou fazer a leitura do Antônio Bispo dos Santos, né? Nas nossas comunidades, havia as pessoas que fabricavam instrumentos musicais. Nas festas, todos revezavam. As festas não eram mercadoria. Minha avó dizia que tinha festa e tinha o furdunço. A festa era uma comemoração, um festejo, uma manifestação de alegria. E o furdunço era aquele movimento feito de forma oportunista para ganhar dinheiro, sem relação com a vida, sem autenticidade. Quando não se estava festejando nada, ela chamava de furdunço. Os batuques e as comidas feitas nos batuques foram mantidos. As nossas festas são instrumentos de defesa das nossas práticas alimentares, pois a festa é mais forte do que a lei. O Estado não consegue quebrar os modos de vida quando eles estão envolvidos nas festas. Não há festa sem comida, nem comida sem festa, assim como não há comida sem plantio. As comidas típicas de cada festa acompanham o modo de vida compartilhado e o ciclo de plantio. No tempo da festa, quem não planta também não tem acesso aos produtos. A comida alimenta o corpo e alimenta a alma. A comida para nós não é só comida. O feijão que sai do supermercado e vai para as nossas festas passa a ser outro produto, incorporando outras vidas, outros espíritos. Não é mais aquele feijão, passa a ser outra coisa. Perfeito. Olha que tão bonito isso, né? Como o encontro, esse compartilhar da comida, esse me sentar com o outro na mesa e dar um pouco de mim, né? E não ficar só no consumo, essa invenção dessas festas que estão acontecendo cada vez mais, né? Que se centram só em produção de dinheiro. Então, por que traço essa fala hoje? Pelo fato de que o migrante normalmente ele vem também com muitas experiências e como falei no princípio, né? Toda cultura tem sua manifestação e sua percepção da festa. Não só a festa da comida, é a festa que ela está na mistura de crenças religiosas, espirituais, de identidade, de proximidade familiar. Como eu posso abraçar o outro a partir desse espaço grato, desse espaço bonito, desse espaço feliz. Todo mundo gosta de celebrar. Não importa o país, não importa a cultura. Todo mundo gosta, tá? E todo mundo tem celebrações que têm a ver com essa identidade. Então, que bonito pode ser, né? Esse encontro de identidades a partir da festa
e como a gente pode aprender do outro, mientras também mostra o que a gente tem. Um pouco isso, né? Essa proposta que faço para vocês, né? Sobretudo pelo fato de que, às vezes, é muito criminalizada a festa. A festa é muito criminalizada, muito normatizada. Um pouco o que fala Antônio Bispo Santo. O Estado, ele coloca, ingressa dentro da festa e quer controlar a festa. A festa começa em 1 hora, fecha em 1 hora, vai se comportar deste jeito, neste momento vai sair desta outra coisa, tá? E mata muitas vezes essa subjetividade, essa felicidade pelo controle, por a norma. Essa excessiva normatização, às vezes, ela não é boa, porque ela mata esse sentimento, porque a gente fica atento só cognitivamente de cumprir as regras, as normas, e não deixa abertura para o sentimento, para a esperança, para a proximidade. E, em especial, por exemplo, na Casa das Culturas Indígenas, quilombolas, que têm suas formas especiais. Há pouco, eu estava participando em uma banca, né, de uma menina que ela estava fazendo uma defesa de mestrado, e ela estava apresentando sua pesquisa sobre a festa em Minas Gerais, de, da festa da Senhora do Carmo, da Senhora dos Homens Pretos. E as pessoas, quando entrevistavam para eles falavam, a festa, ela se sabe quando começa, mas não sabe quando vai acabar. Não se sabe, não tem um dia, tem vários dias, porque a gente quer celebrar essa conexão, tá? E eu acho isso fantástico, porque a gente também tem isso em cada um dos nossos países, tá? Vamos passar para o outro slide, por favor. Então, esse aqui não é já do Brasil, ele é de Sul-Coreia, mas é um autor também periférico, porque ele não vem desde essa estrutura da Europa, dos Estados Unidos, sino todos esses pensamentos que vêm, assim como Antônio Bispo Santos, assim como Elton Krenak, assim como David Copenhague, Byung-Chul Han, ele é um filósofo de Sul-Coreia, né, que vem também refletindo sobre a festa, sobre o tempo, sobre o ritmo, sobre a vida. Então, vamos escutar essa fala. Deixo novamente a Luciana aí coordenando. Certo, agora é a Nívia, aí de já, Henry, eu vou pedir assim na explicação só que tu vá fechando, porque a gente está com um tempo bem apertadinho, tá bom? A ação é constitutiva da história, sem dúvida, mas não é uma força formadora de cultura. A origem da cultura não é a guerra, mas a festa. Não é a arma, mas o adorno. A história e a cultura não são coincidentes. A cultura não se forma com caminhos que vão diretamente para a meta, mas sim por digressões, por excessos e desvios. A essência da cultura é ornamental, tem sua sede fora da funcionalidade e da utilidade, com o ornamental que se emancipa de toda meta e de todo uso. A vida insiste em ser mais do que a sobrevivência. Tem uma parte em espanhol, vou tentar. El capitalismo, por el contrario, transforma incluso la fiesta en mercancía. La fiesta se transforma en eventos y espectáculos. Carecen del repouso contemplativo enquanto forma de consumo de la fiesta, não estabelecem uma comunidade. Ah, havia esquecido de fazer a tradução disso aí. Me Espero que meu perdoa. espanhol tenha dado para entender. Mas um pouco para falar bem rapidinho, né? Aqui ele está falando dessa importância
de como as comunidades elas se organizam para o adorno. Por exemplo, quando vocês vão a celebrar Corpus Christi, como a gente faz concentração, pensa como vai fazer o adorno. Por exemplo, o capitalismo para ele é só perda do tempo. Mas el que tem a crença, el que tem coração, el que tem sentimento, ele quer colocar o mais bonito, que não é prático, não é, mas não tem nada a ver, é parte da identidade da pessoa. Por isso, nas culturas indígenas, eles colocam nas roupas especiais, eles invertem um tempo especial para fazer os colhares, para lucir lindos, tá? Então, isso aí um pouco compreender como nossas formas subjetivas de mostrar o que a festa nossa comunitária, não coletiva, não do mercancia, não do capitalismo, né? Pode servir para mostrar quem somos nós, como essência, como nossa identidade, tá? Então, um pouco isso, pode passar o outro slide simplesmente para fechar. Aí eu deixo no outro slide uma pergunta aberta para vocês, né? Para um pouco que vocês façam essa reflexão e como pode incorporar a festa como uma estratégia, tá? De se aproximar para todas essas culturas, para todas essas pessoas que vêm de outros países e que vão fazer sua vida aqui. Muitos de nós, em meu caso, eu tenho 2 anos aqui, né? E eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. A lo melhor fico o resto da minha vida. Eu não sei. E a lo melhor o Brasil vai se tornar minha nova pátria definitiva. Eu não sei. Então, um pouco pensar um pouco isso, como pode nossas subjetividades a partir da festa nos aproximar, tá? Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece, Henri. Como é bom escutar você e partindo da perspectiva da integração a partir do momento em que nós, enquanto latinos, gostamos tanto, né, que é a festa. Então, a gente que agradece, é muito grato. A gente escutaria você a manhã inteira, se possível, que eu sei que você tem muito a contribuir, mas infelizmente a gente tem essa limitação do nosso tempo, né? Então, gratidão mesmo. Muito bom, obrigada. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Caminheiro, você sabe, não existe caminho, passo a passo, pouco a pouco, e o caminho se faz. Passo a passo, pouco a pouco, e o caminho se faz. Nós queremos, nesse momento, rezar tudo isso. Estamos rezando, estamos vivenciando toda essa nossa manhã, tantos depoimentos, a fala do Henri, são sinais de esperança. Nós somos convidados a trazer uma vela conosco hoje. Essa vela está aí do lado de você. Quem é que está com essa vela? Pegue a sua vela nesse momento e nós vamos acender esta vela. Queremos acender esta vela. E enquanto acendemos a vela, queremos cantar o refrão, lembrando deste ano santo, ano jubilar, que nós somos peregrinos da esperança, nós somos migrantes de esperança, caminhamos e queremos já iluminando toda essa fala até esse momento. Ainda temos o Alfredinho que vai partilhar a sua experiência conosco. Vamos acender esta vela e aí vamos cantar esta chama viva que mantém sempre acesa em nós, né, essa esperança, como tanta gente nos colocou e partilhou conosco. Acendemos então a nossa vela, enquanto o João nos motiva a cantarmos juntos. Chama viva de minha esperança, que este canto suba
que olhando para esta chama, possamos lembrar dessa esperança que não se apaga, que somos Cáritas, somos esperança também na vida de tantos migrantes e refugiados, mas também são eles, migrantes e refugiados, que mantêm acesa a chama da esperança da Cáritas, da esperança de tantas histórias, de tanta vida, de tantas buscas, de tantos encontros, que esta chama realmente se mantenha sempre acesa, que essa chama possa iluminar também muitas pessoas, que possamos levar a chama da esperança ao coração e à vida de tantos irmãos e irmãs, migrantes e refugiados. Cantemos mais um pouquinho esse refrão. As pessoas também podem abrir para cantar, se quiser. Não tem problema não. Chama viva de minha esperança, canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, caminho eu confio em ti, caminho eu confio em ti. Enquanto vamos deixar a nossa vela acesa bem ao nosso lado, eu passo a palavra para a Cristina, ela que vai fazer a acolhida de alguém que é tão conhecido, tão querido de todos nós, mas eu passo a palavra para a Cristina. Tudo bem, obrigada, Marcelo. A gente, então, na continuidade dessa manhã celebrativa, orante, reflexiva, onde falamos de vida, de esperança, da festa, nós queremos também trazer aqui o Padre Alfredinho. Semana passada eu falava que ele também é o nosso assessor teológico, o Alfredinho é de São Paulo, viu, gente? Ele é da Congregação dos Missionários de São Carlos, Scalabriniano. Ele hoje está pároco da Igreja Nossa Senhora da Paz. Ele acompanha, né, de perto a Pastoral dos Migrantes, é assessor teológico da pastoral, e é uma pessoa que escreve muito sobre a realidade imigrante. Tem muito o que nos dizer sobre isso. E para nós é uma alegria, viu, Alfredinho, tê-lo aqui conosco essa manhã e poder escutar um pouco de você sobre a esperança. O que você nos traz hoje? E antes do Alfredinho falar, Cris, lembrar que enquanto ele está nos iluminando sobre a esperança, que nós podemos participar no chat, colocando também as nossas contribuições, de qual é o lugar de esperança, né? Que lugar é este da esperança no nosso dia a dia? A gente pode colocar as nossas contribuições, que após a fala do Alfredinho, a gente retoma aí essas contribuições também para um grande finale do nosso encontro. Isso. E eu queria também já pedir todo mundo para deixar as câmeras abertas, porque o Hugo vai também tirar algumas fotos. Aqueles que não têm problema de ter de sair por aí, né, sua fotinho, por favor, deixe as câmeras abertas para a gente bater foto desse momento também. Obrigada. Alfredinho, é com você. Eu pergunto se me ouvem. Sim. Está tranquila? Sim. Então, eu começo agradecendo por esse convite, a Cáritas, por esse momento precioso de recolher a esperança dos migrantes. E o que eu tentaria fazer aqui é muito simples, captar algumas frases que os migrantes disseram que alimentam a nossa esperança.
que iluminam a nossa esperança, como a chama iluminou a nossa vela agora, não é? Então, é um pouco isso que eu queria fazer aqui. De cara, migração e esperança, tema da campanha da fraternidade, são duas palavras que podem ser sinônimos, não é? Quem migra o faz porque tem esperança, senão nem sai de casa, não vai a lugar nenhum, não é? Migrar é um ato de esperança. Esperança em coisa melhor, esperança em algo melhor. Pode ser um ato de fuga, mas se converte em um ato de esperança. Por outro lado, quem tem esperança é levado a se mover. A esperança é o combustível que nos move. É a energia que nos move. Então, migração e esperança acabam se cruzando e sendo palavras sinônimas, conceitos sinônimos. Quem migra tem esperança, quem tem esperança se move. Se move em todos os sentidos. Mas eu queria trazer aqui o conceito de esperança enriquecido pelos depoimentos que a gente ouviu. Primeiro, eu queria parabenizar o Henri por trazer essa concepção de festa como centro da nossa vida. Encontro, festa, marca o centro da nossa vida. Só no Ocidente, só onde prevalece o capitalismo, só onde prevalece a cultura da economia capitalista globalizada, nós invertemos as coisas. Nós costumamos falar que o trabalho é o centro da vida. Mas, na verdade, os povos primitivos, os povos mais sábios, os povos nos ensinam que a festa é o centro da vida. Que a gente trabalha para festejar, não é? A gente não come para trabalhar. A gente trabalha para fazer festa, para comer, para fazer celebração e etc. E, como foi dito, o alimenta o corpo. A presença do outro alimenta e dá sentido à alma, à vida, à fé e assim por diante. Quanto maior o relacionamento entre nós, maior tempero terá a comida. A presença do outro é o tempero da comida. É por isso que a gente faz festa, não é? Ninguém faz festa porque tem fome. A fome a gente resolve com uma banana e um pedaço de pão. A gente faz festa porque tem fome do outro, tem fome de encontro, tem fome de dança, tem fome de toque, tem fome de estar juntos. Então, esse é o centro da vida. Tem várias tribos brasileiras, por exemplo, que fazem do Guarupi uma grande festa de 8 a 10 dias. E trabalham algumas horas por dia para recolher os ingredientes da festa. Mas o centro é a festa. O centro da vida humana é o encontro, é a festa, é a alegria, é a esperança. Não é o trabalho. O trabalho é nos países capitalistas ocidentais, não é? Então, isso, a antropologia, a etnologia cada vez mais dizem isso para nós. Mas agora eu queria trazer aqui uma dimensão da esperança de cada um dos depoimentos que falaram. O primeiro depoimento trouxe uma dimensão de luz. Esperança como luz, farol. E dizia o primeiro depoimento, acho que foi
venezuelano, não é? Venezuelana, dizia que a flor floresce em terra seca, em terra árida. A flor floresce no deserto quando há esperança. Esperança como luz, como flor que floresce no asfalto, no deserto, na terra árida, dizia a depoente do norte, não é? Muito bonito. Outra dimensão da esperança vem do afegão, do Afeganistão. Também uma mulher afegã. A dimensão da confiança. A confiança é o fio de ouro que costura o tecido social. Todas as relações sociais, namoro, noivado, matrimônio, cáritas, pastorais sociais, igreja, amizade, todas as relações sociais se costuram com o fio de ouro da confiança. Quem está destruindo o fio de ouro da confiança é esses regimes autoritários, como Trump, como Bolsonaro, como outros tantos, que destroem esse fio de ouro da confiança em todas as instâncias, inclusive nas instâncias mais íntimas de marido e mulher e de família. Não é? Mas é o fio da confiança que tece o tecido social. E a nossa amiga afegã dizia o seguinte: vocês não estão sozinhas, dizia para as mulheres. Em base à sua experiência, ela dizia: vocês não estão sozinhas. Tenham confiança. Vocês não estão sozinhas. Uma grande dimensão da esperança para quem migra. Vocês não estão sozinhas na fronteira. Vocês não estão sozinhas na estrada. Vocês não estão sozinhas sem pátria. Há muita gente buscando tudo isso. Esse fio da confiança é que nos nutre, é que nos une, é que nos dá um amanhã mais aberto, com horizontes mais largos. O terceiro depoente, que foi da Síria, trazia outra dimensão da esperança. A esperança como uma energia, uma força. E ele dizia assim: a esperança nos mantém de pé. A esperança é a bengala, não é? A força, a energia que nos mantém de pé. E nós podemos imaginar aqui quantos tombos, quantos obstáculos um migrante passa, por quantas portas fechadas, por quantas veredas íngremes, difíceis, um migrante passa. E ele vem aqui nos dizer: a esperança nos mantém de pé, apesar de tudo. São Paulo dizia: a esperança não decepciona. A esperança nos mantém de pé e não decepciona. Então, é essa dimensão da esperança que é muito forte para quem está na estrada, para quem está na fronteira, para quem está numa casa de acolhida, para quem está num assentamento de imigrantes e refugiados. É muito forte essa frase. A esperança nos mantém de pé, ilumina, como a vela que nós acendemos, ilumina. Outro depoimento, que não sei exatamente de onde veio, não sei se é venezuelano, dizia o seguinte: a esperança se dá a partir da diferença e da liberdade de cada um de nós. Nós todos somos iguais e, ao mesmo tempo, diversos. Iguais no sofrimento, iguais na esperança. Diversos nas raízes, diversos na cultura, diversos nos valores. Mas ele dizia o seguinte: o povo brasileiro
é um povo que tem o acolhimento na sua cultura. É um povo que nos abraça quando a gente chega aqui. E ele se referia aos trabalhos da Caritas. Ele se referia à Caritas como o abraço com o qual recebe os migrantes. Podemos falar dos jesuítas, podemos falar dos franciscanos, podemos falar do SPM, podemos falar dos padres e irmãs escalabrinianos, que abraçam os migrantes que chegam. O Brasil é um país que sabe abraçar com um sorriso, ele dizia, os migrantes que chegam. Ele dizia mais ainda, quando a gente chega aqui, o brasileiro veste um sorriso para nos receber. Olha aqui, o povo brasileiro veste um sorriso para nos receber, não é? Então, essa dimensão rica, apesar das diferenças e da liberdade de cada um de nós, o acolhimento representa um abraço para a acolhida. É evidente que isso traz um ânimo novo, um vigor novo ao migrante que chega. E Caritas e todos aqueles que trabalham com o migrante, o grande objetivo é exatamente isso. Não é apadrinhar o migrante, não é fazer do migrante um menor dependente nosso, mas é fazer com que o migrante levante a cabeça e caminhe com as próprias pernas. E é isso que a gente ouviu nos depoimentos aqui. O último depoimento que eu queria trazer é aquele que falava, venezuelano, que falava da esperança como uma construção. E dizia ele, não só uma construção pessoal, não só uma construção individual. E ele repetia, mas uma construção para todo o Brasil. E eu, como migrante, cheguei aqui e tenho uma contribuição com o Brasil, dizia ele. Os migrantes são peregrinos da esperança. Tem uma contribuição para todo o país, para todo o Brasil. É por isso que poderíamos terminar dizendo que o migrante é profeta, é artífice, é protagonista, é evangelizador da esperança. Peregrino da esperança, evangelizador da esperança. O migrante é um professor da esperança para nós. Essa frase é do Papa Leão XIV. O migrante é um professor da esperança. Também o Papa Francisco já dizia algo parecido. O migrante é aquele que nos dá o dom da esperança. E eu diria o seguinte, o migrante, a pergunta do tema era essa, é possível um mundo sem fronteiras? Creio que é difícil, porque todos temos diferenças, fronteiras culturais, políticas, raciais, religiosas, fronteiras geográficas, fronteiras políticas, jurídicas, etc. Mas é possível, sim, fazer das fronteiras pontes. Isso é possível. E os depoimentos mostraram isso. É possível transformar as fronteiras não em muros, mas em pontes que nos unem, que nos abraçam uns aos outros e que nos trazem uma nova forma de vida. Apesar de diferentes com fronteiras, somos iguais e podemos dialogar com nossos valores diferentes e que nos enriquecem. É a diferença que nos enriquece, é a igualdade que nos une. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade. Obrigada, Alfredinho, por suas palavras, por costurar, né, com esse fio de ouro aí as falas tão potentes, importantes que nós acolhemos no início desse momento de celebração. Muito obrigada por isso. Viva de minha esperança,
canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, caminho, eu confio em ti. Chama viva divina esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, caminho, eu confio em ti. E enquanto o Alfredinho foi fazendo sua reflexão, muita gente colocou no chat reflexões. Vamos ler algumas, Márcia, Aurinete, Vamos lá. Luciana, vamos ajudar aqui. Muitas reflexões bonitas sobre a esperança. Eu fui vendo aqui, enquanto o Alfredinho falava, obrigada, Alfredinho, de novo, pelas tuas palavras, né? Para o professor Henry também, que foi tão incrível, o pessoal foi falando. O Brainer colocou que migrar é deixar para trás, mas também é seguir em frente. É o coração que sonha e os pés que caminham, e a esperança que ilumina esse caminho. Tem várias contribuições muito bonitas aqui, pessoal, que a gente precisa ler, né? A Iene também colocou: esperança é a força que nos impulsiona a continuar. E a Gláucia: sem esperança não há vida e sentido pleno. Para o migrante ou refugiado, é o mover-se em direção a uma vida melhor. Resiliência e esperança andam juntas. Esse Aura e Talice, mais alguém quer fazer a leitura de mais alguns? Carolina Costa coloca aqui que migrar por escolha te enche de esperança, pero migrar por necessidade, ela enche você de força. A Tânia Pacheco coloca: o mundo sem fronteiras é difícil, mas um mundo sem fronteiras no coração, onde todos podemos movermos com dignidade. João Paulo também contribuiu aqui, diz que a esperança nos move e nos incentiva a construir novas relações de vida sempre. Alguma? O Frei João Omar também disse que é muito importante e atualíssimo o tema da esperança, especialmente para as pessoas migrantes, sejam elas internas, em cada país, ou seja, de migrantes internacionais. Paz e bem, muito axé para todos nós. Tânia fala: um mundo sem fronteiras é difícil, mas um mundo sem fronteiras no coração, onde todos possamos nos mover com dignidade. Muito bem, muito bacana, muito potente aí as reflexões. Tem uma última aí, Aurinete. Coisas não irresistíveis, né? Tânia também trouxe lá em esperança, semente em terra seca, e com certeza florescerá e dará frutos. Muito bem. Marcelo? Opa, tá aberto. Tá. Primeiramente, nós queremos agradecer a todos e todas, né? Esse encontro da Caritas Brasileira, para animar a nossa esperança, reunir homens e mulheres brasileiros, migrantes, né? Nesta manhã, nessa semana, né? Semana do Migrante, que há 40 anos o Serviço Pastoral dos Migrantes realiza no Brasil, como uma forma de conscientizar para essa realidade que vivemos. E nós queremos terminar esse encontro com a palavra de Deus, essa palavra que traz a nossa esperança, essa palavra que é a nossa esperança. E da carta de São Paulo aos Romanos, diz o seguinte, Paulo, para nós: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a esta graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não decepciona. E é isso que nós vivemos da nossa experiência enquanto Cáritas, e a partir dos depoimentos também que ouvimos. A esperança não decepciona, e é vivendo de esperança em esperança, como dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, que possamos alimentar e esperançar sempre em nossas vidas. Eu passo a palavra para a Cris, para o encerramento. Sim, a gente então quer agradecer, né, por essa manhã tão bonita, mas tão profunda, onde, de fato, a gente aqui conseguiu, a partir de tantas falas, de tantos depoimentos, sair fortalecidas na nossa própria esperança, compreendendo que a esperança é o que nos move aí, tanto enquanto pessoas migrantes que no dia a dia lutam, né, para, de fato, conseguirem caminhar integradas aqui ao Brasil, ao povo brasileiro, e, ao mesmo tempo, com os próprios migrantes, mas também para nós, Cáritas, agentes Cáritas, que no dia a dia buscam, da maneira que é possível, cumprir a nossa missão, que é de acolher também cada um e cada um que chega até nós, né? Papa Francisco nos dizia, né, que acolher o migrante é acolher Cristo em pessoa, e isso é o movimento que a gente tenta a cada dia fazer, né? Então, que a gente se fortaleça nessa esperança de cada dia poder realizar melhor essa nossa missão. Obrigada a cada um, obrigada ao Alfredinho, ao Henry, que estiveram aqui conosco, obrigada a cada agente Cáritas que está aqui, aos migrantes que estiveram conosco e que nos ajudaram também a compreender melhor esse olhar para a esperança. Obrigada à comunicação, ao nosso violeiro, obrigada aos amigo e amigas da Comissão de Imigração, que tem feito uma caminhada bonita aí, a Índic, representando a colegiada. Então, a todo mundo, né? Eu acho que é nessa irmandade, é nessa sororidade que a gente vai caminhando e animando o caminho com Jesus. Beijos no coração, obrigada por essa manhã bonita e que a gente possa continuar caminhando juntos. Muito bem. Tchau. E enquanto nos despedimos, João vai fazer um canto final aí para a gente, né, João? Vamos lá. Vamos acelerar um pouquinho. Acelera. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz.
Obrigado, gente. Todos com Deus. Tchau. Valeu! Viva! Viva! Tá, pessoal?